E na palestra de hoje, nós vamos tratar desse assunto aqui, olha. Prosperidade não vem com facilidade. E começa o texto de Jeremias 17, versículo 10, dizendo assim: Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Em outras versões, fala, provo os pensamentos, né? Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, quer dizer, na facilidade. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Jeremias 17. Muito bem, Deus começa dizendo que Ele sonda, Ele conhece, Ele esquadrinha, e Ele retribui a cada um segundo as suas ações. Ou seja, aqui nesse primeiro versículo, nós começamos a entender que essa história criada pelo próprio inferno, essa ideia criada pelo próprio diabo, do destino, da sorte, na verdade, esse vocabulário é uma justificativa daqueles que não querem pegar no pesado, não querem lutar, não querem se desafiar, não querem enfrentar os seus medos, não querem tomar decisões, não querem lutar. Porque a verdade é uma, nada é fácil. Nada nessa vida vem de mão beijada. Nada é fácil. Como nós acabamos de ver no testemunho da senhora, a pessoa que traz dentro dela um propósito. Eu quero que através da minha vida Deus seja glorificado. Eu quero que a minha vida toque outras vidas. Eu quero me tornar uma fonte de inspiração para os meus funcionários, para os meus filhos, para a minha esposa, para o meu marido, para o meu pai, para os meus irmãos. Eu quero provar para eles que não existe sorte, e nem muito menos o quê? Azar, e tampouco destino. Eu quero provar para eles que existe sim atitudes aliadas a uma vida de fé com Deus. Porque a partir do momento que eu vivo uma vida de fé em obediência, eu me torno digno das bênçãos, das promessas de Deus. Então existem pessoas que elas querem dar frutos, elas querem crescer, elas querem inspirar outras pessoas, elas querem ser o perfume de Deus, não só apenas no caráter, no que diz respeito a uma mudança espiritual, mas elas querem provar que o Deus que prometeu, Ele continua o mesmo. Que o Deus que promete cura, Ele cura. O Deus que promete prosperar, Ele prospera. Há pessoas que querem ser sal. Elas querem aproveitar o pouco tempo que estão na terra. Querem contribuir mais com a obra de Deus. Querem envergonhar os seus inimigos. Sejam estes espirituais e físicos. Envergonhar de que forma? Provando para eles, como aconteceu com Sambalá e Tobias, que o conceito deles a respeito da nossa fé está errado. Porque o mundo acha que eu e você somos tolos, bobos, fanáticos, bitolados, malucos. Bobos. Principalmente quando você decide servir a Deus no altar. E quando você vence, essas pessoas, como diz a Bíblia lá em Neemias, que quando acabou-se os muros, aos 25 dias do mês, os inimigos, ouvindo e vendo, decaíram no próprio conceito, porque reconheceram, realmente, eles fizeram isso por uma obra de Deus. Porque, humanamente falando, ninguém daria conta dessa obra. Então, há pessoas que elas estão movendo as águas. E essas pessoas não aceitam desculpas. Não aceitam ficar aí jogando na conta do destino, jogando na conta do azar, na conta da sorte. Porque há pessoas que, infelizmente, é assim.
como elas não querem se desafiar, como elas não querem empreitar algo, como elas não querem dar trabalho às suas mãos, então, para elas é melhor dizer, não, a vida não sorri para todo mundo, eu não tive sorte, passei do tempo, não dá para mim, não é bem assim, não é desse jeito, e aí vai. Mas Deus sonda, e Ele retribui, é o Deus galardoador. Veja no testemunho da senhora. Claro, ela teve que primeiro, ela abriu lá a loja dela para vender bijuterias. Foi a primeira, depois abriu outro e 2 supermercados. Mas ela teve que encarar. O quê? Primeiro, vou ter que pagar uma renda. Já estou encarando uma responsabilidade. Eu tenho que rechear a loja, vou ter que comprar os móveis, vou ter que colocar um reclame na frente, vou pagar o reclame, pagar a Câmara para autorizar eu colocar aquele reclame. Você não pode chegar na porta de uma loja e colocar um reclame, pura e simplesmente. Eu tenho que entrar em contato com o fornecedor. E o fornecedor vai me fornecer o seu produto. Eu tenho que assumir um compromisso. Mas é assim que se vence. Mas há pessoas que não querem isso. Elas estão erradas? Não. Mas também não podem reclamar que Deus não está abençoando. Abençoa o quê? A Bíblia diz, quem apenas observa o vento nunca semeará. Você tem que ter obras nas mãos, pelas quais ou pela qual você vai dizer, Deus abençoa isso. E veja que Deus deu uma direção para ela trabalhar na área de uma certa forma da beleza, no sentido de bijuterias, mas depois mudou de ramo completamente, não mudou, abriu um novo ramo, que era a área da alimentação. Então, Deus está dizendo, eu sondo e provo, e eu vou dar a cada um, segundo o quê? O destino? Sorte. Azar. Segundo o proceder. Comigo é o seguinte, se você plantar, você vai colher. E continuando o estudo diz, é comum usarmos a frase, quem planta, colhe. Muitos querem colher sem ter que trabalhar, ou sem ter o trabalho de preparar a terra, colocar a semente, regar para depois o quê? Colher. Há quem no afã de acelerar o processo, buscam meios rápidos para enriquecer, sem que precise empregar o quê? Tempo e esforço. Atenção, esses meios são apresentados como grandes oportunidades, que no final levam ao quê? Leva à ruína. A maior ilusão é querer buscar riqueza com facilidade. Você pode até ganhar dinheiro na facilidade, mas na mesma velocidade que veio também vai. Veja que as pessoas que querem uma mágica, querem um ingrediente rápido para resolver seu problema financeiro, caem no engano. Por isso que começam pessoas a fazer negócios sujos, superfaturar produtos, vender coisas sem qualidade dizendo que tem, enganar. Vende um produto e dobra o preço dele, quer enriquecer rápido, sonegando, e outros até tentam a sorte na loteria. Enriquece o dono da lotérica e continua na mesma, porque essas pessoas não tomaram consciência que não há riqueza com facilidade. E se existir, como dizia minha avó, quem é do campo sabe, quando você vai colher laranja, você não pega o que está caído no chão. Você tem que pegar onde? Na árvore. Laranja madura no chão, não presta. Então tem gente que quer facilidade, não quer ter que ir lá na árvore e pegar. Não quer ter trabalho. É ou não é? Mas, quando é muito fácil, estranho. Muito bem. Prosperidade vem através de desafios. Olha só que maravilha. Vencidos. Quando você aprende a fazer da dificuldade o trampolim para o sucesso, é a palavra.
Prosperidade vem através de desafios vencidos. Quando você aprende a fazer da dificuldade o trampolim para o sucesso. E aqui faz referência de 3 homens no texto sagrado que eles fizeram do problema oportunidade. O primeiro é: o que seria de Davi se não fosse quem? Golias. Hoje, quando alguém fala de Davi, lembra de quem? Golias. Por quê? Porque o Golias, que era o problema, que era o desafio, e que desafio! O Golias fez o nome de Davi. Mas para que Golias fizesse o nome de Davi, Davi teve que encarar ele. Imagine que situação. Nós estamos a falar de Gideão. Hoje nós sabemos, Gideão, homem valente, que através dele o Espírito de Deus, movido com os 300 homens, desbaratou um exército de 140 mil, um feito impossível, que marcou a história. E não é conto de fada, não. Aliás, diz que há um texto no exército de Israel, um logo que eles usam, um texto, não sei se é no uniforme ou em frente ao quartel, que eles colocam uma referência, vai nessa tua força, que colocam referência da batalha e da vitória que foi dada por Deus a Gideão, porque o facto aconteceu. E esses homens, eles eram homens como nós, que tinham medo. Lembra que Gideão falou? Eu não. Manda outro, eu sou pobre, minha família é mais pobre, mas quando Deus revestiu ele revestiu ele, e ele teve a atitude de enfrentar os inimigos, aqueles inimigos marcou a história da vida dele e do povo de Israel. E aqui fala de outro. Quem seria Moisés se não fosse Faraó? E Moisés disse: Senhor, como eu vou até Faraó? Deus disse: vai que eu estou contigo. Eu vou mostrar sinais. E Faraó era a figura do diabo na época. Mas Deus deu vitória e Faraó fez com que Moisés ficasse conhecido como libertador. E Noé, se não houvesse o dilúvio, imagine você, um homem que construiu uma arca, emparelhou essa arca em meio ao deserto praticamente, reservou 100 anos da sua vida, quando o homem vivia muitos anos, e ele construiu uma arca, crendo na promessa, diante de tanta zombaria, chacota, ele creu, e aquele dilúvio fez o nome de Noé, porque ele emparelhou a arca e Deus deu livramento, senão ele teria morrido afogado junto com a família. Não fuja das guerras, pois delas surge as maiores vitórias. Está vendo? Agora, nesse período que nós estamos, no período da pandemia, do pandemônio, nós sabemos, é facto, ninguém é ignorante, nós sabemos que há um desgaste, há uma diminuição, há um recuo de tudo, mas nós sabemos que nesse período há pessoas se reinventando, há pessoas se descobrindo talentos, há pessoas se reinventando no seu trabalho, inovando, se aprimorando, há outras que descobriram formas de prosperar. É fato que enquanto um chora, outros sorriem. E enquanto um chora, o outro vende o quê? O lenço para enxugar as lágrimas. Vende máscara, vende tudo. Nós sabemos, vai fazer o quê? Os desafios vêm para bons e para maus. Se você for ficar focado no que as pessoas aí fora falam e dizem, você vai deixar de enxergar a solução. Então, enquanto você foca o negativo, o não dá, não consigo, está mal, você deixa de botar a cabeça para funcionar. Você deixa de pôr a cabeça para funcionar e vê uma maneira de fazer do limão a limonada, da situação, do desafio, uma oportunidade de você vencer essa situação. Você sabia, quem gosta dessas coisas sabe, que muitas das coisas que hoje existem na área da saúde, na área, em tudo,
no dia a dia de muitas pessoas, produtos, uma série de equipamentos foram desenvolvidos na guerra. Na guerra. Criados na guerra. Porque a guerra fez com que as nações acelerassem determinados processos para conseguir se defender e conseguir vencer os inimigos. Vou dar um bom exemplo. Veja que os aliados da Inglaterra, que eram os Estados Unidos, mandavam comboios e comboios de navios. E esses comboios de navios que atravessavam o Pacífico, creio que seja o Pacífico, é o Pacífico que cota? É Atlântico, Pacífico, atravessava o oceano. Esses comboios eram escoltados por outros navios de guerra, porque os alemães atacavam com os submarinos, que eles davam o nome de U-boat, e afundaram mais de 3.000 navios, morreu mais de 70.000 pessoas que foram sepultadas no oceano. E os aliados, eles tiveram que aprimorar um meio mais eficaz de colocar em cada aeronave um radar, porque até então era muito precário. E aquelas mortes, aquelas perdas, fez com que eles aprimorassem aquele equipamento e conseguissem, de uma forma rápida, criar um equipamento que detectava o inimigo. E aí as perdas diminuíram. E aí disso já se calcula as outras coisas. Então veja que a guerra fez com que eles acelerassem processos, criassem coisas, produtos, inventassem coisas que depois foi usado para facilitar a vida do próprio ser humano. Infelizmente, até experimentos, nós sabemos disso, com próprios seres humanos que eram aprisionados nos campos de concentrações, fez com que se descobrisse remédio para determinados tipos de doença, de uma maneira cruel, que não era recomendado. Mas nós sabemos que na crise, na guerra, na dificuldade, homens tiveram ideias, aprimoraram coisas que já existiam, reinventaram o que já existia e fizeram a diferença na vida deles e na vida de muitos outros. Então, senhora e senhor, pare de reclamar, pare de se queixar e coloque a cabeça para funcionar. Coloque a mão na cabeça e diga: ó Senhor, eu não acredito que minha cabeça serve só para separar as orelhas. Não, Senhor. É para eu ter grandes ideias. Dai-me sabedoria. Foque nisso. E Deus vai falar com você. Fuja de propostas fáceis, lucros rápidos e ofertas atrativas que no final te fazem afundar ainda mais. E aqui diz: a fé capacita, mas não facilita, ou seja, significa que não será fácil. Tudo que vem com facilidade tem prazo e validade. Tudo que vem com luta e sacrifício se mantém, fica e estabelece. Se está difícil e desafiador, significa que você está no caminho certo. Então, não pare de lutar. Está vendo? É como Jesus falou, a casa que é edificada na rocha. Imagina você abrir um alicerce aonde? Na rocha. Você já imaginou talhar a pedra para lançar a casa na rocha? Agora você já imaginou uma casa na rocha? Meu pai. Pode vir um vendaval, furacão, pode vir o que for, o terremoto, ela vai permanecer ali. Então, se está difícil, você está no caminho certo. Não reclame, mas creia que o Deus dos impossíveis está com você. Essa é a direção e a palestra de hoje. Amém?